Começando o pós-jogo, é o dia de partido, KTO, Cruzeiro derrotando a equipe do Barcelona em Guayaquil, 1-0. Bora lá para o craque Nuve, quem foi o destaque do jogo, o melhor em campo. Não sei se tá fácil, se tá difícil. Tá fácil ou difícil, hein, Valu? Cara, pra mim tá fácil. E o craque Nuve? O craque Nuve pra mim é o Kaique. O herói do jogo é o Matheus Pereira. Craque Nuve então, Kaique. Seu voto pro craque Nuve, Kaique. Você, Rafa? Christian, Craque Nuve. E aí, Gabriel Nogueira? Fizeram duas boas partidas, Christian e Kaique, mas eu fico com o Kaique. Tá aí, 2 votos pro Kaique, 1 pro Christian. E você, Samuca? Vou de Christian. Tá aí, Christian então, 2-2, né? desempate, Léo Campos. Poxa vida. Christian, Kaique. Vou de Kaique. Kaique então, Justo. com destaque. Bom, Samuel Venâncio já vai para coletiva. Agradecer também Gabriel Nogueira, comandou essa transmissão, dia de partido, a vitória do Cruzeiro na estreia da Copa Libertadores. 1-0, gol do Matheus Pereira. E o craque Nuve então, Kaique, aqui eleito pela equipe da Samuca TV. Bom, e o Boca Juniors está fazendo 2-0 lá, hein? Adam Barreiro, o paraguaio. 2 para o Boca, 0 para a Universidade Católica, jogo em Santiago. Com esse resultado, então, é o Boca que está assumindo ali a liderança do grupo D. O jogo está lá com 21 minutos do segundo tempo. Começou às 9h30 da noite, essa partida aí em Santiago. 2 para o Boca, 0 para a Universidade Católica. Boca e Cruzeiro nesse momento com 3 pontos. Cruzeiro com 3 pontos e o Boca, por enquanto, com 3. Vejamos lá a confirmação desse resultado. Jogo, como eu disse, 22 minutos do segundo tempo. Bom, no chat da live, evidentemente, a galera fritando por aqui com essa vitória do Cruzeiro, mais de 20 mil aparelhos conectados, já passamos aqui dos 14 mil likes, olha, 483.892, com essa audiência, acho que dá para virar 484 mil, hein, Rafaela? Você que tá ficando especialista nisso aí. Eu não acho, eu tenho certeza que dá. Agora, a nossa audiência, eu não tenho dúvidas que consegue fazer isso pra gente. Grande vitória do Cruzeiro, né, Léo? Jogo difícil, acho que ali no final, pelo menos eu tive essa impressão, não sei o valor, mas muitos jogadores me aparentando estar muito cansados e talvez até por isso o time baixou tanto no campo, né? Você viu o Arthur Jorge pedindo para o time subir, em alguns momentos o Matheus Pereira fazendo sinal para a turma subir, mas acho que é o cansaço e, enfim, a gente sabe como é o calendário, a gente sabe tudo que aconteceu aí com a comissão técnica anterior. Grande vitória, jogo de Libertadores é vencer em casa e pontuar fora na fase de grupos, e o Cruzeiro não só pontua, como marca 3 pontos, tira 3 pontos do Barcelona dentro da sua casa, então estão todos de parabéns pela partida de muita dedicação. Claro que a gente tem muita coisa para falar, acho que tem gente que não fez um grande jogo, acho que tem gente que está muito claro que não vai conseguir nos ajudar de forma alguma, e eu espero que o Arthur Jorge tenha esse discernimento para oportunizar outros atletas daqui para frente. Tem alguns que para mim está muito claro que não serão de grande valia, mesmo antes aí da janela de transferências, mas focar mesmo na grande partida que a turma fez, principalmente quem entrou hoje, né? Fagner, Lucas Silva, me ajuda, eu esqueci o outro. Jonathan Jesus. Jonathan Jesus, exato. Acho que fizeram um bom jogo, entrando na vaga de atletas que não foram bem no final de semana. Fizeram um bom jogo, um jogo seguro. Matheus Pereira não estava bem, né, Léo? Não estava bem, inclusive na imagem da transmissão ele aparece ali comemorando o gol, fazendo um sinalzinho tipo de queimou a língua, né? Parece que estava ouvindo aqui a transmissão da Samuca TV e os pensamentos de todo cruzeirense de bem aí espalhado pelo mundo, porque de fato não estava bem o Pereira no primeiro tempo, não vinha bem até o momento do gol, mas acho que ali virou uma chavinha para ele, para o time de confiança para jogar. Libertadores tem que ter personalidade para jogar. Acho que tinha muito espaço, inclusive, para o Cruzeiro aproveitar. Talvez se fosse um time num estágio de trabalho mais maduro, com mais confiança, fisicamente melhor, poderia ter aproveitado. Mas hoje pouquíssimo a reclamar. Claro que a gente tem que pontuar aqui as questões sempre por uma questão até de honestidade com a nossa audiência, mas acima de tudo muito feliz com essa vitória. Acho que o Cruzeiro precisava demais de dar um passo de afirmação na Libertadores, assim, começar bem. E eu não acredito numa recuperação no Campeonato Brasileiro
se a gente só perder em todas as competições. Então eu entendo que também faz parte da recuperação do Campeonato Brasileiro você fazer bons jogos, você vencer jogos em circunstâncias difíceis. Então, espero que tenha sido mais um passo que esse grupo dá rumo à recuperação também no Campeonato Brasileiro, mas excelente estreia, todos de parabéns, e que a gente possa, em casa, fazer esses 3 pontos fazerem sentido, né, Léo? Porque não adianta nada você buscar 3 pontos fora de casa e não fazer a sua parte. Então o Cruzeiro se coloca numa posição muito favorável para na semana que vem, semana de Libertadores, dentro de casa, fazer a sua parte, somar mais 3 pontos e seguir firme no nosso primeiro objetivo na competição, que é chegar nas oitavas. Quase 30 mil aparelhos conectados com a gente no dia de partido KTO aqui na Samuca TV. Cruzeiro que derrota o Barcelona de Guayaquil na estreia da Copa Libertadores 1-0, gol do Matheus Pereira. Mais de 17 mil likes e o número de inscritos está subindo. Acho que sua certeza será confirmada, viu, Rafaela? Vamos passar. A nossa audiência não decepciona nunca. A gente chama e corresponde. Chico da Costa decepciona. Quer dizer, de quem espera algo, né? Mas assim, eu confesso que ali... Pô, não pode perder. Perdeu o gol hoje, né? Não, naquela circunstância KJ também, ali, mas o Chico, mas né? Pela idade que ele tem, pela experiência, não dá, né? Assim, já não vinha ajudando sem bola, e aí no momento que tem a oportunidade, tem que ser capaz de se posicionar melhor e finalizar melhor, né? Passou da bola o Chico da Costa. Bom, abraçar aqui o Anderson Moisés, também o Bernardo Guimarães, o Arthur também tá falando que o KJ errou igual o Chico, a opinião dele, o Márcio Gonzaga também aqui com a gente, o Sancris também tá aqui no chat, o Marconi também aqui participando com a gente no chat da live, o Igor Lima, teve gol perdido pelo Caio Jorge, mas ele tem crédito, o Lucas também aqui criticando o Chico, Luiz Coutinho, o Emerson Antônio, o Alexandre comemorando a vitória, soltando gritizeiro por aqui. O Thiago Valu, Cruzeiro vence por 1-0, gol do MP Zudo no segundo tempo. E depois Cruzeiro se segurando ali atrás, muito por conta dessa questão física também. Mas detalhe, né, jogadores que a gente talvez imaginava que não jogariam bem hoje, a Rafa falou aqui sobre Jonathan Jesus, por exemplo, o Fagner também, então logo sai a escalação, a torcida vai com o pé atrás, muito em função de ter o Cauã Moraes ali no banco de reservas, mas hoje o Cruzeiro estreia com vitória na Libertadores. É isso, e conquista a sua vitória de número 95, né? De número 96 na Libertadores, no seu jogo de número 167. Ô, Léo, a gente precisa de destacar o seguinte, o Cruzeiro mereceu vencer o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona finalizou foram 18 finalizações, mas apenas 2 no gol. O Cruzeiro finalizou 5 vezes, mas 3 no gol, sendo que 2 delas muito claras, né? Teve a finalização do Christian, depois a finalização do gol, na verdade, até atualizar aqui o número de finalizações do Cruzeiro, um total de 3 mesmo, finalizações no gol. E tivemos mais ali a finalização por último, né? A péssima finalização do Chico da Costa. O Cruzeiro merece vencer, o Cruzeiro conseguiu no segundo tempo, continuar fazendo com que a equipe do Barcelona levasse pouco perigo, e aí uma partida realmente a se destacar de todos. Primeiramente, você tem que destacar todos, a forma que cada um marcou, quando o Cruzeiro teve que baixar as linhas, e no momento com a bola, o Cruzeiro conseguiu conseguiu fazer um ataque coordenado, né? A gente vê a jogada do gol, o Fagner olha para onde está cruzando, o Matheus Pereira aparece muito bem dentro da área e faz um cabeceio fatal para o goleiro do Barcelona de Guayaquil não ter nenhuma condição de fazer essa defesa. Eu preciso de destacar aqui a capacidade física do Cruzeiro. É claro que os jogadores terminaram extenuados, mas o Samuel relatou. Estava uma temperatura de 30 graus à noite lá em Guayaquil, e eu acho que o Cruzeiro suportou muito bem fisicamente, até além do que eu imaginava que ele pudesse suportar. Óbvio que a gente viu jogadores saindo num estágio assim, de cansaço extremo. O Gerson, o próprio Jonathan Jesus, mas de resto o Cruzeiro de fato suportou muito bem. E eu acho que um dos fatores que ajudaram o Cruzeiro a suportar bem foi a sua organização.
O Cruzeiro foi muito organizado, linhas muito próximas. Depois que o Caio Jorge deixa o jogo com a entrada do Chico da Costa aos 28, o Cruzeiro que marcava num 4-2-3-1 passa a marcar num 4-4-2, aí a gente vê as duas linhas de 4 claramente, né? Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Wanderson, Lucas Silva, com o Matheus Henrique, que substituiu o Gerson, e do lado esquerdo aqui, fechando o lado esquerdo, o Christian. Como eu posso esquecer o Christian? Partida gigantesca. E o Chico da Costa e o Matheus Pereira, que cresceu muito com o gol, mas eu achei por bem não votar nele como melhor em campo. Ele foi o herói do jogo, ele fez o gol da vitória dos 3 pontos. Mas a partida como um todo, eu acho que o Kaique jogou bem mais do que o Matheus Pereira, mas foi uma vitória merecida. Esse elenco teve capacidade de suportar a pressão, mas todos se ajudando muito, né? Todos sempre se ajudando muito, todos muito próximos. O Cruzeiro falhou tecnicamente no gol, na oportunidade perdida pelo Caio Jorge, que não foi uma oportunidade igual a do Chico da Costa. O Caio Jorge estava pressionado, mas ele, Caio Jorge, artilheiro que está pleiteando ainda, por que não aparecer na lista final do Carlo Ancelotti, tem que arrematar aquele lance, e uma oportunidade mais do que clara e absurda, né, para o Chico da Costa. Aquela bola ali é a bola dos sonhos, né, do atacante. Não tem mais nada para ele fazer a não ser empurrar para o fundo das redes, e ele desperdiçou mais uma vez uma entrada muito ruim do Chico da Costa, Léo. Mas hoje eu quero exaltar o Cruzeiro foi aguerrido no jogo de Copa, mostrou para o técnico do Barcelona que pode ser um time aguerrido. O técnico, para mim, que não estava errado na sua análise com relação ao que fez aquilo que é o Cruzeiro, mas o Cruzeiro mostrou nessa noite que pode ser aguerrido no jogo de Copa Libertadores, e nesse grupo D vai precisar. A gente está vendo o Boca Juniors vencendo seu jogo fora de casa, e se eu falava que o empate era um ótimo resultado, a vitória é excepcional, é extraordinária a vitória do Cruzeiro, que soube sim, nesta noite, jogar um jogo de Copa, jogar um jogo de Libertadores, como a competição pede, Léo. Mais uma amostra de que esses jogadores são capazes, só que é necessário repetir isso em mais jogos na Copa Libertadores. E só a título de curiosidade, o Cruzeiro, que já havia vencido fora de casa Tombense, Betim, o RT e Pouso Alegre, vence hoje para valer o Barcelona fora de casa. Por que eu estou falando para valer? De todos esses adversários, uma partida realmente grande para se vencer fora de casa é essa do Barcelona de Guayaquil. Bom, agora, Rafa, esse ponto físico eu acho importante destacar, muito em função do próprio calor destacado em Guayaquil. O Barcelona jogou na sexta-feira contra a LDU, venceu por 2-0. O Barcelona, inclusive, vinha de uma invencibilidade de 7 jogos na temporada, e nesse momento terceiro colocado na liga local. Ou seja, essa questão física para o Cruzeiro pesando hoje pelo calor, obviamente vai pesar também para o adversário. O adversário jogou na sexta-feira, o Cruzeiro jogou no sábado e ainda teve a viagem. Isso sem tirar o histórico, né, do Cruzeiro nessa temporada, dessa questão física que tem sido problemática. Então hoje uma vitória superando desafios do Cruzeiro. E desafios que nós teremos nesses próximos 2 meses, né, Léo? Que eu digo abril, agora que estamos, e maio. Serão 2 meses que definirão a temporada do Cruzeiro, como estaremos nas competições e em quais competições estaremos, né? Pós-Copa do Mundo. Então não era uma novidade, sabíamos que seria assim, mas é o que a gente fala muito de comportamentos, né? Eu acredito que existem coisas que o grupo pode fazer, quem está em campo, para compensar. E aí, quando todos se dedicam, quando procura ser um time um pouco mais compacto, quando todos voltam para ajudar defensivamente, eu não vou dizer que fica mais fácil, mas talvez fique menos difícil do que quando você tem um time muito espaçado, com um time menos dedicado. Então, principalmente ali na reta final, você viu, né, a quantidade de atletas reclamando de cãibra e saindo por causa de cãibra. Nós estamos vendo aqui na tela, né, o Fagner concedendo entrevista aí às detentoras do direito de transmissão. O Samuca informou, pediu para sair, né? E aí acabou que me parece que o William, tanto quanto letárgico, não conseguiu se aprontar a tempo de entrar. Esse aí é um outro ponto que eu quero conversar depois, se sobrar tempo. As escolhas, quase escolhas de Arthur Jorge, mas enfim.
Então é evidente que todos muito cansados ali no final, mas acho que isso vai ser rotina, vai fazer parte para o Cruzeiro, para as outras equipes. Nós não vamos conseguir trocar 11 jogadores de uma partida para outra, nós não temos elenco para isso. Acho que nem o melhor elenco do continente suportaria tantas mudanças, então agora é o momento de todos se dedicarem, até porque não é o ideal, mas de terça para domingo eles vão ter um tempo aí, né? Mesmo com a viagem de recuperação, para poder fazer um bom jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então acho que hoje tinha que deixar tudo em campo mesmo. Não foi um jogo fácil, embora no primeiro tempo, na minha opinião, o Cruzeiro não tenha sofrido, e acho que passou a sofrer mais foi depois que sofreu o gol, né? O Barcelona vem para cima e o Cruzeiro, até por estar já mais cansado, parece se posicionar mais no sentido de proteger mesmo os espaços, de negar espaços, né? E aí acaba sofrendo um pouco mais com o ímpeto ofensivo do adversário, mas poucas defesas do Matheus Cunha hoje, né? Poucas intervenções do Matheus Cunha, porque foi pouco exigido hoje, né? Então tem que se destacar isso também, é de um time que se defende melhor, que permite menos oportunidades ao adversário. Então, grande partida do Cruzeiro, acho que não foi brilhante, acho que cometeu muitos erros com a bola nos pés, de tomada de decisão, de gesto técnico. O gramado, entendo que tem a questão da adaptação, mas acho que tem que se adaptar mais rápido, né? Assim, faz parte do jogo, mas ainda assim, grande jogo. Acho que hoje era importante demais a vitória pelo campeonato que a gente está e pelo contexto da temporada. O Cruzeiro precisa vencer jogos. É assustador esse dado que o Valo trouxe, que esse time só havia vencido fora de casa dentro do Campeonato Mineiro. É assustador. A gente já tem 10 rodadas de Campeonato Brasileiro. Hoje foi a 10ª vitória do Cruzeiro na temporada e a segunda sem ser Campeonato Mineiro, né? Porque derrotou o Vitória, a única vitória no Brasileiro, e hoje aí diante do Barcelona, 10ª vitória na temporada do Cruzeiro. Assustador. Sendo 2 fora do Campeonato Mineiro. Então, temos um caminho longo ainda pela frente, muito a evoluir, mas estou muito feliz, muito satisfeita de ver um time que, mesmo quando acho que faltou um pouquinho de personalidade, de calma, acho que a turma foi chegando nos eixos, né? É isso aí, pessoal. Finalizando aqui mais um pós-jogo do Cruzeiro. Muito bom. Vitória suada, mas conseguimos aí levar essa vitória. Então, já deixa o like, tá? Pra dar aquela força pro canal aí, pra quem ainda tá aí com a gente aí. Pra quem tá chegando agora e não conhece o canal, tá? Esse canal aqui é do Cruzeiro, notícia todos os dias pra vocês, pós-jogo. Sempre atendendo aí a torcida, então já deixa aqui o convite para você estar se inscrevendo no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificação também. Deixa o seu like aí para dar aquela força pro canal, muito bom, tá? Esquece não. E deixa aí seu comentário em relação à partida, o que vocês acharam da partida do Cruzeiro. Que teve algum erro, teve alguma falha, ou o que vocês acham? Jogou bem? Matheus Cunha, né? Representou no gol, não trabalhou tanto, mas uma defesa aí que, acendeu o nome dele, né? E estava precisando disso. E é isso. Então, fique à vontade aí que esse canal aqui foi criado para vocês, tá? Então, deixa aí seu comentário. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!